Bíblia, os benefícios que traz. Por exemplo, sentimento de solidão, isso aqui é uma pesquisa, tá? Cai 30% só de ler a Bíblia. Problemas com a raiva, diminui 32%. Amargura em relacionamento, casamento em filhos, cai 40%. Só o fato de ler. Eu estou falando de você estar preparando para pregar, e aí faz aquela leitura com muita oração. Estou falando se tiver o hábito de ler a Bíblia, o tanto de coisa que diminui, coisa ruim. 57% menos chance de problema com álcool. A ação de compartilhar fé aumenta 200%. O aumento no discipulado, 230%. Sentimento de estagnação espiritual, cai. Esse sentimento ruim, 60%. 61% menos chance de se envolver com pornografia. Quem tem o hábito de ler a Bíblia, olha o tanto de coisa que pode diminuir de mal. 68% menos chance de sexo antes de se casar. No caso do jovem cristão, não prostituir com a namorada ou namorado. Porque fora do casamento, a prática do sexo é o mesmo de que se prostituir. É chamado de fornicação. 74% menos chance de se envolver com jogo de azar. E aí uma lista enorme. O tanto de coisa ruim que vai diminuir ou não existir algumas delas. E coisas boas que nós vamos estar falando aqui, só de ler a Bíblia. Por que é que a gente, com 10 anos de crente, não leu a Bíblia uma vez sequer, a Bíblia inteira? E a gente dá muita explicação para isso. Não adianta ler e não obedecer. É desculpa de quem não gosta de ler. É claro que não adianta ler tanto e não obedecer. Agora, olha aqui para mim. Se a pessoa que lê tanto a Bíblia, você conhece ela, que ela não obedece quase nada, imagine se ela não lesse nada. Tenta pensar assim, seria bem pior, meu irmão. Se quem está lendo de vez em quando escorrega, imagina quem não está nem aí para a leitura. Lembrando bem que a nossa batalha mais forte contra o pecado não está no físico, ela está na nossa mente. E se tem uma coisa que vai melhorar bastante você e a mim, é a leitura diária da palavra de Deus, porque isso te leva à meditação. Quem medita na lei do Senhor e tem o seu prazer na sua lei, é igualmente uma árvore plantada à beira de ribeiro, que as folhas não caem, dá o seu fruto no tempo apropriado, e tudo quanto fizer prosperará, porque medito na lei do Senhor. Mas como é que eu vou meditar sempre se eu não a leio? Então vamos ver algumas razões. Eu coloquei 5 aqui, mas o tempo com certeza não daria. Mas vamos aqui. Razões para se ler a Bíblia: para sermos corrigidos e ensinados. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira não, segunda. 13, 16 e 17. 2 Timóteo. Está acompanhando? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Sabe por que algumas famílias são tão bagunçadas entre marido e filhos, e marido, mulher, pai, filho, aquela coisa toda, mora um monte de gente, todo mundo junto, e aquela bagunça, e todo mundo vai para a igreja, dá glória a Deus, mas continua aquela bagunça? Aí você pergunta para eles assim: você está orando? Eles até oram, que não é um costume tão normal hoje também, né? Mas aí você fala assim para eles: vocês têm o hábito de ler a Bíblia? Você vai ver que não. O hábito de ler. Se eu pedir aqui, quem aqui ora pelo menos um pouquinho assim, todo dia?
Quase todo mundo aqui vai levantar as mãos, mas eu tenho certeza que tem vários de nós que a gente é muito normal, tem dia que a gente não leu. A gente não leu a Bíblia. Mas uma oração pelo menos rápida a gente faz. E dá para fazer até dirigindo, dá para fazer até pilotando, dá para fazer trabalhando, dá para fazer em movimento a oração. Agora, parar para meditar, se você não dá valor para isso, você não consegue, porque não dá para fazer isso dirigindo, pilotando. Você pode até escutar o áudio, que é bom também. Eu já li já ouvi dezenas de capítulos. Tem vezes que eu coloco assim no celular e leio, eu escuto lá a Bíblia falada no áudio. Livros, né? O Novo Testamento há pouco tempo eu escutei quase todo ele, falta só 3 livros do Novo Testamento. Escutei, né? Não li, mas escutei. Mas não é a mesma coisa de eu parar com minha canetinha, meditando e grifando e até pesquisando uma outra. Faz isso numa casa que está bagunçada entre pai e filhos, e se esse pai, mãe, filho junto, filho, cada dia, um lê um capítulo e os outros só acompanham. Faz isso para você ver. A questão é que nós temos várias armas na mão, nós temos várias armas espirituais, várias técnicas espirituais, mas a gente usa apenas umas e esquece de usar a outra, meus irmãos. Armas espirituais, orar, ler a Bíblia, jejuar, mas a gente só faz uma e não faz a outra. Nunca vai estar completo. Principalmente a Bíblia, que ela está em primeiro lugar na vida do ser humano, é a palavra de Deus, porque dela é que sai a oração, é da Bíblia que sai o jejum, é da Bíblia que sai o evangelismo, é da Bíblia que sai a verdade. Não tem outra coisa que você faz, é disso que sai isso, não, da palavra é que sai tudo. Pois é, a gente faz algumas coisas que saem da palavra, mas a palavra mesmo a gente, quando der tempo, é porque eu estou muito corrido e se não for com tempo eu não consigo meditar. Eu tenho que parar com calmaria. Aí o diabo sabe disso, perturba você através do seu marido, você então não lê a Bíblia. Perturba você através do filho, você não lê a Bíblia. O seu trabalho, o seu emprego. Aí o inimigo, agora eu vou arrumar muito serviço, muito bico, muita hora extra para ele e para ela. Logo que ele não medita no que o Deus dele fala com ele, quando está ocupado, então eu vou culpar ele de dinheiro, se for o caso, de bem, de prosperidade, de viagem, de lazer, porque enquanto ele vai desprezando a palavra dele lá em cima, eu vou colocando heresias, vou colocando pensamentos, vou colocando um monte de coisa que não presta. E aí a gente não percebe que o inimigo está de olho. Meditar na lei do Senhor, veja o que acontece nessa versão aqui, nova transformadora, diz assim: toda a escritura inspirada por Deus, olha, ela ensina, ó, ela é útil para ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nós. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Olha a Bíblia, ela não só te ensina o caminho, não só fala que você está no caminho errado, mas diz o certo. Porque tem situação que diz pra gente que aquilo ali está errado, mas só vai até aí e não diz então qual é o certo. Dizer para a pessoa, você errou, o que você fez é pecado, o que você fez não é de Deus, é verdade. E agora, e ao contrário disso, o que é? Você não falar, isso não convence a pessoa do pecado. A palavra de Deus nos convence pelo poder do Espírito Santo, por quê? Porque nos diz ao estado ruim que estamos e como fazer para sair dessa situação. A Bíblia não ensina a verdade, mas corrige os erros que há em nós. Corrigir, correção de Deus na Bíblia, nem sempre é a ideia de repreensão. Pode observar que no versículo vai falar repreensão e correção. Então, correção. A cadeira tem a maneira certa dela de ficar. E alguém, por algum motivo, tirou ela do lugar. Está errado ficar aqui. Quando você vem aqui e coloca para cá, você está fazendo uma correção. Corrigindo. Não é assim. É assim. Isso é correção.
ela não apenas mostra que está fora do lugar, mas ensina onde deve ficar. Às vezes a gente se preocupa que Deus fala com a gente assim, ó, ô meu servo, é isso que eu te digo, o que tu está fazendo não me agrada. Deus fala isso para você, não vai mudar muita coisa. Se Ele não falar, qual é o caminho certo? Porque já observou que tem algumas pessoas que estão orando a Deus e dizem assim, Deus, fala comigo se isso aqui não te agrada. Isso não resolve o seu problema. Porque daqui a pouco você vai fazer uma outra coisinha e vai ficar fazendo outra pergunta. Porque Deus perde a paciência. Perde. Muitas vezes na Bíblia ele perdeu. Mas tem hora que Deus vai ficar assim, ó. Ele tem tudo para saber o que é certo. A minha palavra que eu já dei. E fica fazendo pergunta de criancinha. Por que não cresce? Porque você vai ver isso na Bíblia. Deus corrigindo pessoas, dizendo, você já deveria ser ensinadores, já deveria ser mestre, doutores na palavra, e ainda continua dependendo de ensinamento que deveria ser dado para a criança. Em Hebreus fala isso. Por quê? Porque o que é que a Bíblia fala? Lê novamente, o que é que a palavra de Deus faz? 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Para toda boa obra, instruído, corrigido, ensinado. E aí a gente não meditando na palavra de Deus, a gente não lendo a palavra de Deus, a gente vai fazer pergunta para Deus, para Ele dizer para nós sim ou não, daquilo que Ele já disse antes, só que a gente não deu atenção, que está aqui na Sagrada Escritura, irmã Maria. Tem coisa que está claro. Senhor, tem uma pessoa ali que é macumbeiro, feiticeiro, cheio de coisa errada, cheio de pessoa. Aí você fica assim, Senhor, diz para mim se eu posso pedir esse conselho para aquela pessoa. Você já tem resposta a isso. Para que eu vou fazer uma pergunta dessa para Deus? Deus está dizendo, eu vou te responder porque eu sou misericordioso. Mas que tu é tolo orar falando isso comigo, tu é. Porque eu já disse, bem-vindo. Senhor, eu quero saber se eu posso ficar no meio daquelas pessoas ali. Eu não vou falar o que eles falam, eu só vou ficar no meio deles. Como é que tu pergunta isso para mim? Eu já te disse, nem se detém no caminho dos pecadores. Senhor, e se eu ficar ali brincando com ele? É só na brincadeira o que a gente vai falar. Tu está me fazendo oração de tolo. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pensou que eu não preciso orar para Deus falando esse tipo de coisa? Porque a Bíblia já me responde. E aí eu vou parar de orar? Não, tem outras necessidades que eu preciso. Tá? Então a Bíblia, ela ensina a gente. Ela orienta. E aí o que você vai ficar um ano orando, pensando que Deus vai te responder, que na maioria das vezes Deus não responde. Qualquer um de vocês aqui, se você marcar, eu provo para qualquer um de vocês, marca lá tudo que você pede para Deus numa oração, e vê se daqui um ano, metade dela Deus te respondeu, menos da metade, com qualquer crente. Qualquer crente. É que a gente fala tanta coisa, a gente não presta atenção. Na sua oração daria milhares de pedidos. E observa que Deus nem poderia responder isso tudo, que você nem aguentaria a resposta de todas elas. Algumas delas chaves, principais, específicas, urgentes, necessárias, Ele te ouve. Mas a maioria delas, Ele nem poderia, porque não seria bom para nós. Graças a Deus que Deus não atende todas as nossas orações. Depois que passa, você fala, meu Deus, quando eu não convertido, eu fazia cada pedido para Deus. Ainda bem que Deus não me respondeu, porque senão teria sido uma confusão grande na minha vida. Porque tem coisa que já está instruído. Nós deveríamos ser instruídos. Uma outra coisa, lê a Bíblia. Traz vida. Mateus 4, verso 4. Sempre falo para os irmãos, nós temos várias ferramentas. Aí você encontra pessoas que ele lê tanto a Bíblia, mas não tem vida, porque ele só lê, mas não ora. Você vai encontrar pessoas que é de oração, mas não tem vida, porque ele só ora, mas não lê.
É capenga. Não medita. Alguma pessoa lê para mim Mateus 4, verso 4? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus ora, Jesus jejua por 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. Tentado aos 40 dias, diz Marcos e Lucas. Mateus não fala dos 40 dias, fala só no final. No final tem algumas tentações principais, e uma delas é: se tu és filho de Deus, quando ele percebeu que Jesus teve fome, faça com que essas pedras se transformem em pães, né? Jesus diz assim, ó: nem só de pão viverá, nem só de pão você terá vida. E essa vida aqui é a sobrevivência, é uma dependência que sem o pão para o seu estômago, não é que você vai viver mal, você morre. Do mesmo jeito que o nosso estômago precisa do pão para sobreviver, porque sem ele a gente morre, a nossa alma, sem a palavra, ela também morre, porque morte espiritual é a ausência da palavra de Deus em nós. Porque se uma coisa que o povo, um tempo atrás, era muito simples, comparado de hoje. Hoje, muitas vezes, o culto domingo parece mais um desfile de moda. Mas antigamente era bem simples. E os irmãos tinham pouca leitura, mas a pouca leitura que os irmãos tinham, era muito comum você ver a Bíblia dos irmãos aberta. Claro que no Salmo 91, que é um tipo de idolatria, mas deixa isso para outro culto. Mas você percebia que a Bíblia dos irmãos era a Bíblia que eles tinham. Claro que eles não podiam ter várias Bíblias, que nem eu e você, né? E a Bíblia era toda surrada, cheia de orelha nos cantos. Você percebeu? Olha, não sei se o irmão entende o que ele está lendo, mas que ele tem o costume. Se você falar para mim que tem só uma Bíblia e tem vários anos que está com ela, mostrar para mim, não vou nem pegar nela, eu sei logo, sem abrir. Se você tem o costume, só de olhar ao lado. Agora, não sei que você tem diversas Bíblias e você carrega para cada culto, né? Aqui tem pessoas aqui que tem mais de 10 Bíblias. Então é normal você estar com a Bíblia nova. Tem Bíblia para estudo, tem Bíblia para levar em casa, Bíblia no trabalho. Mas antigamente não tinha pouca Bíblia, você via aquelas Bíblias muito surradas. A capa de tanto suor, a capa já estava toda corroída. E o entre capa aqui já estava começando a ser corroído também. Porque usava muito antigamente, né? Era um hábito que as pessoas até nos criticavam. A gente carregava muita Bíblia debaixo do braço ou no peito. As pessoas antigamente tinham orgulho. Não era um hábito por um hábito. Não era um hábito. Mas os crentes antigamente tinham orgulho de carregar a Bíblia. Porque você poderia colocar a Bíblia aqui embaixo, simplesmente aqui. Tem algum erro? Não tem. Mas se tem uma coisa que eles colocavam, ficava bem aqui em cima, podia ser a Bíblia pequena, geralmente o maior possível de Bíblia. Ou a gente diminui o máximo possível, né? Tem algumas explicações espirituais, outras de vaidade, mas tudo bem, deixa para lá. Tudo é Bíblia, né? Mas e aí, nessa desculpa a gente diminui para ser menos visto ainda. Mas os irmãos tinham orgulho de colocar a Bíblia aqui, uma harpa por cima. E se era evangelista, você pegava a Bíblia de um irmão que evangelizava, você sabia logo, se ele é evangelista, no mínimo 10 folhas de coisa você encontrava aquelas Bíblias que estavam o dobro do tamanho, porque eles enchiam de folheto para evangelizar, marcador de texto e marca a página. Vai que o pastor me dá oportunidade. E já estava. Era difícil pegar um crente de surpresa. Hoje é muito comum, né? O pastor fala: vamos ouvir, eu não estava esperando. Eu não estava esperando. Se você pegar um crente que tem um hábito de ler a Bíblia todo dia, se tem uma coisa que nunca falta, é um versículo. O mês que o pastor me achar graça em mim, na oportunidade, eu vou ler esse versículo. Ele nunca está lá. Onde é que eu leio mesmo? Não é? Não. Mas hoje isso a gente percebe muito claro. Então, meus irmãos, vida espiritual não vai existir sem meditação na palavra. Quando você medita na lei do Senhor, até a sua oração é diferente. Você não acaba, olha, preste bem atenção.
Uma pessoa que medita na lei do Senhor, ele não consegue resumir a oração dele em 5 minutos, a não ser que ele esteja com problemas espirituais. Porque você vai orando, e daqui a pouco vem a palavra, e vem. Quando você levanta, você fala, meu Deus do céu, eu orei 5 minutos aqui, mas a maioria das coisas eu não acabei nem falando. Você consegue perceber, a própria palavra de Deus vai vindo na sua mente, e você começa a lembrar assim, Senhor, na tua palavra está escrito, o Senhor mesmo dizendo isso. Senhor, eu lembro do apóstolo Pedro, que ele disse isso, está escrito lá, no livro de Atos. Não é você pregando para Deus, que tem gente que prega para Deus, né? Tem gente que lê a Bíblia para pregar para Deus, que aí é se colocar em cima e diminuir Deus. Eu estou falando de citações que você está falando, daquilo que o próprio Deus disse, garantiu para você. Cuidado para não ser um pregador de Deus, porque tem gente que prega para Deus. Aí um dia que a gente fala sobre oração, a gente fala, tem gente que fala o tempo todo com Deus, não está pregando. Ele fala mais dele para Deus do que do próprio Deus dizendo, tu podes, tu és, eu confio em ti, eu sei que o Senhor, a ideia é de mostrar a grandeza de Deus enquanto ora, e não mostrar o quão bom, quão virtuoso, quão carente você é. Você pode colocar suas carências, mas ela não pode nunca ultrapassar isso. Pode observar que a oração na Bíblia sempre engrandecendo a Deus. Olhe nas Sagradas Escrituras pessoas orando, principalmente nos Salmos. Louvai o Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Senhor, eu sei que tu tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Sempre a ideia de engrandecer a Deus, porque tem hora que a gente coloca uma nuvem negra do nosso problema assim na frente de Deus, que a gente não consegue nem enxergar Deus do outro lado. A gente mesmo coloca assim, sabe? Então, para ter vida, precisamos da palavra, e aqui é uma questão de sobrevivência, para a gente passar para outro tópico. Pessoas que não têm o hábito de ler, de meditar na palavra de Deus, se não sabe ler, ele vai estar sempre pedindo para que alguém faça isso, alguém fale e ele escute. Quando está pregando, ele presta muita atenção nos textos citados. Se você não tem um hábito de meditar, e essa consideração pela palavra, no mínimo pela palavra pregada, essa pessoa ela não está com saúde espiritual, ela está enferma. Ela pode fazer até ser ganhadora de alma, mas ela continua sendo enferma. Porque o que a gente faz para Deus, irmão, e tem sucesso, não revela que nós estamos bem espiritual. Entenda bem isso, que algumas pessoas pensam, olha, irmão, eu comecei lá cuidar do grupo de criança, o grupo cresceu, então eu estou bem espiritual. Isso pode ser dom, isso pode ser capacidade e habilidade, não significa estar de bem com Deus. Teu nome eu fiz milagre. Engraçado, eu nunca soube quem era você. Eu nunca te conheci. Não é que agora eu não estou te conhecendo. Você, do começo ao fim, nunca foi meu verdadeiramente, apesar do meu nome na tua boca fazer grandes coisas. Era doente, mas curava. Mateus 7, você lê na sua casa, a partir do 21. Vamos lá, isso aqui é fantástico. Salmo 119, verso 99 e verso 100. Para achar entendimento e prudência. Você percebe que no Antigo Testamento as pessoas eles consultavam a Deus para todas as coisas. Não é que a gente não deve consultar, mas eles tinham necessidade maior do que nós de consultar. Por quê? Porque eles não tinham a Bíblia na mão como nós. Quando é que você pede uma resposta para Deus? É quando você não tem certeza. Quando Ele ainda não te disse. Quando Ele ainda não te respondeu. Por exemplo, as pessoas hoje não sabem que ter
Está casado com a mulher, arruma outra. Alguém tem que fazer uma oração para saber se pode arrumar outra? Sim ou não? Alguém tem que orar para saber se pode ter duas mulheres ao mesmo tempo? Alguém tem que orar? Precisa disso? Por que a pessoa não vai fazer essa pergunta para Deus? Porque ela já sabe qual é a resposta de Deus. Mas ela sabe como que o pastor pregou? Não, porque na Bíblia está escrito que ter uma mulher e ficar com outra está cometendo adultério. Pois é, tem muitas coisas que está escrito aqui e a gente, por não ler, a gente fica perguntando para Deus. Esse tempo você poderia estar perguntando outra coisa, porque essa resposta possivelmente Deus não vai dar, a não ser uma repreensão às vezes. Você está orando, ao invés de eu dizer, meu filho amado, não é meu filho amado, sabe o que Deus vai falar? Até quando tu ficarás fazendo esse tipo de oração, meu filho? Moisés, depois de fazer tantos milagres no Egito, irmão, através de levantar as mãos com aquele cajado, o que é que Moisés teria que ter em mente? Quando eu cheguei diante do Mar Vermelho, o que é que Moisés tinha que fazer? Diante de tudo que aconteceu no Egito, era só levantar as mãos. Diante do milagre que aconteceu, 10
Siga a palavra de Deus. Ah, mas Deus deu um livramento assim, aí criou um padrão em cima de uma exceção. Não, agora todo mundo vai dar com a Bíblia no peito, porque tem um irmão que levou um tiro, e porque o peito estava coberto, a bala pegou na Bíblia, e a pessoa não morreu, teve testemunho, então o correto é carregar a Bíblia agora. Todo mundo vai criar um padrão, Bíblia no peito, para não morrer baleado. Tem gente que é assim, irmão. Pega uma experiência e já fala que... E aí você não conta também que o policial levou tiro, não sei de quem, e por causa do negócio insígnia dele lá, ele não teve livramento. Então agora ele vai dormir com aquele troço lá. E o celular não tira do teu bolso, porque já teve gente que teve livramento por causa que tinha um celular no bolso. E aí? Aí você pensa que é porque era uma Bíblia que deu livramento? E por que o celular também deu? Não espiritualize as coisas. Porque se Deus quiser dar o livramento, ele dá livramento quando quiser. Não é porque estava com a Bíblia aqui que o livramento veio. Tem gente que estava com um botão, uma moeda no bolso. Olha, o tamanho da moeda. É um milagre maior do que a Bíblia. Uma moeda desse tamanho, eu vi a bala, pá, machuca o corpo. Às vezes quebra até a costela e a moeda deu livramento. Esse tem um testemunho maior do que aquele que estava com a Bíblia e bateu a bala na Bíblia. A Bíblia é bem grandona. Então, não seja espiritualista, porque a gente entra no caminho da superstição evangélica. Então a gente precisa de outra coisa. Ler a palavra de Deus nos leva a vencer o pecado. Isso que é um dos principais. Salmo 119, verso 9. Lê bem alto para a gente, por favor. Na próxima vez que tiver oportunidade, a gente vai usar o microfone. Os irmãos que for ler no microfone, para todo mundo escutar. Está mais fácil ainda, né? Hoje os moços não vieram. Estava pensando a gente ligar o microfone sem fio, senão atrapalha. Em outras palavras, como Job tem o seu caminho puro, uma vida pura, uma vida saudável diante de Deus, fazendo o quê? Observando o quê? A palavra de Deus. Quando a gente não observa, a gente erra. Aliás, toda vez que a gente peca é porque não observou naquele momento a palavra. Lembra de Davi? Não foi pregado esses dias aqui? Davi fez uma festa, aquela alegria toda, levando a Arca da Aliança. Mas não estava levando pelos sacerdotes. Não podia carregar por outras pessoas, a não ser que fosse por 4 sacerdotes, a Arca da Aliança. Cada lado da Arca da Aliança, a Arca do Concerto, da Aliança, do Pacto, como queira, tinha um varal. E um sacerdote na frente, levita, né, mas sacerdote, e outro atrás, do outro lado. 4. E as pessoas tinham uma distância, ninguém podia passar assim, olha, que maravilha, glória a Deus, que arca, e abrir a tampa. Se fizesse isso, sabe o que acontecia? Morria. Teve uma vez que tentaram abrir a arca, morreu parece que 70 pessoas de uma vez só porque tentaram abrir. Outros ficaram com hemorroidas, porque se envolveu com a arca. A presença de Deus tem que ser respeitada. Então, aconteceu morte por causa disso. Foi uma tristeza, a arca teve que ficar alguns meses parada na estrada, porque ela já estava 20 anos a arca estava fora do lugar onde deveria estar. Aí a arca, vamos agora levar a arca do Senhor novamente? Vamos. Só que agora a gente vai observar a palavra do Senhor. Aí foram ler a lei do Senhor, o que dizia? Dessa vez vamos nos santificar. Dessa vez vai ser um sacerdote. Dessa vez não vai ser levado em carro de boi, nem em carro novo. Todo mundo estava bem intencionado, proteger a arca, levar a arca, rapidinho a arca chega. Mas estava fora da vontade de Deus, eles estavam cometendo o pecado enquanto estava festejando, estava alegre. Aí na segunda vez a festa foi maior e deu tudo certo, porque observaram a palavra de Deus. Nós temos resposta na Bíblia, irmãos, para todas as necessidades espirituais. Agora, tem vezes que nós não estamos à altura de entender, de compreender. E aí é onde a gente vai orar e Deus até responde, porque Ele é misericordioso. Mas não é que a gente não tenha resposta na Bíblia. Tem. Só que a gente não está à altura. Pode observar que tem pessoas que Deus se revela a ela com profundidade. E tem umas pessoas que estão um pouquinho. Deus sabe os motivos. Então a nossa comunhão com Deus, mediante a oração,
a leitura na Bíblia, você vai ser uma pessoa de fé. E aí a Bíblia diz no livro do Salmo: aqueles que confiam no Senhor são o quê? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Longe de Deus, sem a palavra, sem a meditação. O que faz nunca prospera onde coloca as mãos para fazer. E quando prospera é um período muito curto, não tem crescimento. O que faz? A sua estrutura está sendo abalada, porque os seus passos não é trilhado ali pelo aquilo que a palavra de Deus nos faz compreender. Espere eu dizer uma coisa para você. Para a sua sobrevivência espiritual, no sentido geral, as pregações que você ouve na igreja, você que vem aqui, não é suficiente, não são suficientes para te responder todas as tuas queixas, questões, te alimentar e te sustentar e te responder tudo. As pregações, o culto, doutrina, não é suficiente para você saber de tudo que Deus tem para você. Então o que a gente faz? A gente vai na escola bíblica dominical, vem uma porção do que a gente precisa. Vem no culto de doutrina, uma porção do que a gente precisa. Vem no culto público, uma porção do que a gente precisa. Mas ainda falta alguma coisa, que é aquela comunhão direta, particular. Agora eu vou chegar na minha casa, ou eu vou tirar um tempo na minha casa para meditar na palavra do Senhor. Ou enquanto todo mundo está dormindo, roncando no ônibus, vou ler a palavra do Senhor. No período do almoço lá na empresa, deixa de bater papo lá o tempo todo, pegando a palavra para quem não quer obedecer, lançando pérola aos porcos para as meias da sua todo dia, e procura se reservar algum lugar lendo a palavra de Deus. Eu já vi testemunho de pessoas que leram a Bíblia várias vezes, sabe fazendo o quê? De joelhos. Dobra o joelho para orar e vai orando. Aí daqui a pouco a pessoa está com vontade de parar a oração, mas ela está tão acostumada com o seu corpo a orar, que ela poderia, qual é o problema? Sentar e ler a Bíblia. Mas o joelho dela estava tão acostumado em viver falando com Deus, que ele continuava de joelho lendo a Bíblia. Ele não estava colocando regra, senão seria fanatismo. Leu a Bíblia, não me lembro se foi 9 vezes, eu vi um testemunho várias vezes, de joelho, a Bíblia inteira. Eu conheci testemunho de pessoas que tinham até um problema de um olho, chegava com um e com o outro bem ruim. 51 vezes, na última vez que eu vi o pregador falando, 51 vezes. E não tinha 70 anos, não tinha 80 anos de idade. Irmãos, o que é que a gente está fazendo com esse livro na nossa casa, meus irmãos? Você pensa que a gente ficar a semana inteira sem ler um capítulo da Bíblia, isso é normal diante de Deus? As pessoas que gostam de ler a Bíblia, elas estão internadas lá. E se deixar ela pegar o celular, ela pega a lupa se não tiver com óculos, mas ela não fica lá na cama. Agora a dor melhorou um pouquinho, o soro está aqui, um negócio enfiado no meu nariz, mas ela deixar ela pegar o celular, ela está lá meditando na lei. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí você acha com aquela correriazinha que Deus vai justificar você porque não leu a Bíblia? Você vai para o banheiro, lê tudo lá no celular. E aí, é pecado ler a Bíblia que está sentado no trono? Ai, irmão, falta de reverência. Mas onde você achou essa religiosidade? Se houve pregação, se houve outra coisa, né? Está na fila do ônibus. Tem aqui, pega a fila de ônibus, não tem fila hoje, né? Faz um tempo. Fila do ônibus, fila de metrô aqui, se não tem metrô, né? De pé no ônibus. Que outra coisa? Na lotérica quase não tem fila hoje, meu Deus do céu, antigamente era tudo fila, agora a gente vai hoje mesmo. Eu estou com saudade da fila. Pode toda vez que eu vou na lotérica só tem uma pessoa, 2 na minha frente. Que negócio é esse? Fila de banco hoje não pode passar, tem lá um limite. Por lei, tem um limite lá, você não pode passar daquilo, senão tem problema com o banco.
Mas a gente pega uma filhinha lá, procura ler em algum lugar. Estou falando que nós temos tempo. Todos vocês aqui que enxerga, quem aqui enxerga pelo menos com o olho, levanta a mão. Quem aqui sabe ler pelo menos um pouquinho a Bíblia, levanta a mão. Então você tem tempo de ler a Bíblia todo dia, todos nós. Você pode ter 10 filhos, você ainda consegue ler. É só perguntar para minha mãe, para as pessoas que no tempo dela lá, 10 filhos, tudo de menor na mesma casa. Uns meninos que surgem umas fraldas terríveis. Quando eu me lembro de quantas vezes eu peguei aquelas baciadas assim, cheias de fralda grudada. Você coloca água para as coisas amolecer, para depois chegar lá jogar o resto fora, lá no mato. Que negócio que hoje o meu estômago não aguentaria. É um monte de filho. Lavei muita fralda suja de menina, aqueles negócios verdes saindo, criança com febre, dente nascendo, meu Deus do céu. Mas a gente tem tempo, pessoal. Você pode estar fazendo 2 faculdades, estar no emprego, ser casado e ter 2 filhos. Se você quiser, você vai ter tempo. Então, se você estiver falando para Deus, Deus, o Senhor sabe que eu não tenho tempo para ler a Bíblia, peça perdão por esse pecado hoje. E o perdão do pecado, do outro pecado, é de não ler a Bíblia achando que está sem tempo. Porque negligenciar a palavra de Deus é um pecado. Gente, diante de tantos benefícios que nós temos, só de ler e meditar na palavra do Senhor, mas que você vai conhecer aquelas senhorinhas que chegam na igreja. Algumas delas o joelho dói, elas não conseguem nem dobrar o joelho mais. Mas faz suas pequenas orações. Hoje eu vi um testemunho de uma senhora, um pequeno, né, só o começo, mas está escrito assim, ó, fulana de tal, ela e o marido, 101 anos de idade, ainda fazendo a obra do Senhor. Olha, tem um monte de gente que está com, não tem nem 50, meu. Sabe por que, pastor, eu não vim na quarta-feira na igreja? Porque eu estava trabalhando de ajudante de pedreiro, eu cheguei a casa acabado, quase tomei banho, fui direto para a cama. Eu não sei de onde está vindo tanta moleza, meu Deus, na nossa geração. Leia, medite. O Salmo 101, aquilo é verdade. Quem lê, quem medita, é igualmente uma árvore. Então, como eu estava falando, você vê aquelas senhoras que não conseguem ficar tanto tempo. Algumas delas raciocínios já está até um pouco meio, de vez em quando, variando, porque com a idade chega uma hora que a mente da gente começa a ficar meio para lá, meio para cá. Mas está ali lendo, orando, jejuando, o pouco que pode, se colocando diante de Deus e ainda dizendo: Senhor, está escrito na tua palavra que ainda na velhice poderíamos dar fruto. Deixa a palavra de Deus alimentar o seu coração. Abre o seu coração, abre essa Bíblia. Eu não estou dizendo adivinhar a vontade de Deus através de abrir em qualquer lugar onde eu abrir ali é Deus falando. Não estou dizendo isso, isso é chamado de bibliomancia. Estou falando, procura um capítulo da Bíblia lá. Eu estou com vontade agora, porque conforme você vai lendo, o Espírito Santo vai conduzir o seu coração. Deus, é claro, não vai te falar tudo de uma vez, que você não pode, sabe por quê? Jesus falou assim, ó: eu tenho muito o que vos dizer, mas vocês não suportarão agora. Conforme vamos tendo estrutura espiritual, Deus vai se revelando para você, porque a palavra de Deus é tão poderosa que está escrito assim: aquele que ouve as minhas palavras e pratica é igualmente o homem que construiu a sua casa. Ele cavou, encontrou rocha, segundo Lucas e não Mateus, encontrou rocha, e ali em cima da rocha construiu a sua casa, e veio o vento, veio a chuva, veio enxurrada, e bateu com força contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Assim é aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática. Então está explicado porque a gente vê tanta gente caindo toda hora. Todo mundo aqui conhece algum crente que pouco tempo se desbandou. Todos nós aqui conhecemos. Você vai pensar aí, eu conheço alguém que há pouco tempo fez isso. Pode observar que é um distanciamento da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos terminar. Em uma outra oportunidade, se o pastor permitir, eu acho que ele estava de viagem, está chegando hoje.
a gente vai estar falando sobre os tipos de doutrina, porque às vezes a gente faz uma enrolação. Existe doutrina de Deus, existe doutrina dos homens e existe doutrina de demônios. E nós estamos sujeitos a todas elas. Então, em uma outra oportunidade, a gente pode estar preparando sobre isso. Como é que você sabe que a doutrina é de Deus? E quando é de Satanás? E quando a doutrina é dos homens? E aí a gente vai entender melhor essa questão de doutrina. Porque a gente fala bastante, doutrina. Ah, aquela igreja ali não tem doutrina. Quando a gente ouve uma pessoa falando assim, aquela igreja ali não tem doutrina, ou aquela igreja não tem tipo de ensinamento nenhum, ou a gente não sabe o que é doutrina. Deixa eu dizer para você aqui, ó. Toda igreja tem doutrina. Umas têm doutrina de Deus, outras têm doutrina de demônios, e outras têm doutrina de homem. Mas toda igreja tem doutrina. Agora, doutrina bíblica não é toda igreja que tem. Mas toda igreja tem doutrina. Doutrina não é ensinamento? No contexto positivo, ensinamento da Bíblia. Pois é, Satanás também, para doutrinar alguém, ele também vai usar a Bíblia para nos corromper. Doutrina dos homens também vai usar a Bíblia para o erro. Tudo doutrina, mas a doutrina mesmo, que é aquela que vem de Deus, é aquela que é entendida dentro da visão correta das Sagradas Escrituras, sem distorções, sem fazer malabarismo para aprovar ou reprovar o que a gente quer. Tá ok? Então Deus abençoe, irmãos. Tenha um hábito de ler a Bíblia. Eu sou muito negligente, eu deveria ter lido a Bíblia pelo menos 10 vezes, né? Já tentei ler pela 4ª vez várias vezes, ainda não terminei. Consegui só a 3ª vez, mas a minha vontade de ler mais vezes, que eu sei que não é a quantidade de vezes para mim fazer uma pessoa melhor, mas eu sei que, por que eu vejo isso como bem? Eu posso ler a Bíblia todo dia e não ler a Bíblia toda, claro, só que aí vai ter verdades que eu nunca vou descobrir. A pessoa fala assim, ó, na Bíblia está escrito isso e isso. Como é que você vai dizer para a pessoa que não está escrito? Eu nunca li a Bíblia inteira. Tem coisa que eu cansei de ver as pessoas falam para mim assim, pastor, irmão, está escrito na Bíblia assim, não está escrito não. Eu li a Bíblia, eu sei que não está. Está escrito que Paulo caiu do cavalo. Não está escrito não, porque eu já li essa passagem. Está escrito lá que Pedro curava as pessoas com sua sombra. Não está escrito não. Está escrito lá que vale mais uma alma salva do que um mundo perdido. Pode ter a ideia, mas não está escrito isso não. Porque eu já li a Bíblia inteira, então eu consigo. Então imagina as pessoas fazendo essa pergunta, Christopher, pra gente, né? O que a gente responderia? Não está porque o Giovanni falou. É bom quando a gente vai direto à fonte e tem comunhão com a palavra de Deus, tem intimidade com a palavra. Olha, quando você estiver lendo, deixa Deus te orientar onde começar, depende de você. Alguns aconselham ali dali, outros lá, mas tem plano de leitura aí na internet, bastante. Lê um capítulo, não tem problema. Você riscar o papel não é riscar a boca de Deus, porque a boca de Deus não é um livro. O livro aqui não é a boca de Deus como algumas pessoas pensam, tá? É o conteúdo que é, mas o livro em si não. Então, pode grifar, pega um dicionário se você tiver tempo para isso. Compra outra versão de Bíblia. Se quiser orientação, a gente orienta uma versão boa para você. Tal. Anota no caderno. Fica pensando depois que leu naquela passagem bíblica. Só o tempo que você para pensando naquilo que foi melhor estar pensando em outra coisa. Você fica melhor, em paz. Leia a Bíblia todo dia. Se você tem depressão, e verás que a depressão vai ficar bem fraquinho. Está com muita tristeza, dá dificuldade de ler a Bíblia. Com uma pessoa com muita depressão tem dificuldade de ler, dificuldade de raciocinar, mas vai meditando, e o Espírito Santo vai te curando enquanto você lê a Bíblia. Vai, se esforça. Vamos fazer isso, amados. Minha leitura é pouca, pede o neto para ler, o tio, a mãe, o celular, a Alexia. Pede para o vizinho. Eu lembro que minha mãe falou uma vez, eu não sei se ela se lembra, que minha mãe também não teve escolaridade, assim como eu também não, posso dizer que não tive, né? Foi tão pouco, mas eu me lembro que ela falou algumas vezes assim, olha, eu ia andando na estrada assim, eu pegava um papel, achava um papel, chegava em casa e eu pedia às pessoas para ler para mim, né? Eu não sabia ler, mas eu tinha vontade de ler. Achei um papel qualquer perdido, lê essa revista aqui para mim, está escrito aqui.
a Bíblia, você vai fazer do mesmo jeito. E se não entender, procure alguém, um irmão, um pastor, porque tem coisas que você vai ler na Bíblia e você não vai entender nem um décimo. Já te garanto isso. Vai ter coisa que você vai ler e não vai entender nada. Pois, insista que do mesmo jeito que tinha um homem em cima de uma carruagem, lendo o livro do profeta Isaías, Deus mandou Felipe se aproximar e pergunta para ele assim: entendes o que lês? E ele fala: como eu vou entender se alguém não me explicar? Pois é, Deus vai enviar pessoa para te ajudar. De repente, o Felipe começa a explicar para ele que não estava falando de Isaías, é o texto que ele fala sobre a morte, ali no capítulo 53, né? Ele está falando dele, ou está falando de outro? Disse o filho, o eunuco. Não, aí ele começou a explicar que aquilo estava falando de Jesus. O Felipe explica e evangelizou. E estava andando na carruagem. Daqui a pouco, o que me impede então de me batizar? O homem se converteu numa viagem, conversando com o evangelista, depois de uma explicação sobre a morte de Jesus, e na mesma viagem foi batizado, porque compreendeu o que estava escrito. Se não entender, insista, e Deus vai enviar anjo, vai enviar um irmão, um pastor, alguém, mas você vai compreender a palavra do Senhor. Quem pode aplaudir a palavra do Senhor nessa noite? Faça isso com a igreja. Queridos irmãos, nós vamos finalizar. Você quer dar os avisos? Eu dou o aviso.